Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Um Estado de Direito é composto por leis. Sem querer eu, de forma alguma, estar aqui a dar uma descrição exaustiva do que é um Estado de Direito, imaginemos, por exemplo, o nosso Portugal, que tem uma Constituição, a Constituição da República Portuguesa, à qual todas as outras leis se devem submeter. Isto é verdade para os institutos públicos, isto é verdade para quem ocupa cargos governativos, isto é verdade para os cidadãos, é verdade para as famílias, é verdade também para o ensino e para a educação em Portugal. A questão é que, muitas vezes, algumas dessas linhas não sabemos nós bem, porque acabam por ser ténues, ou seja, passar daquilo que está na Constituição para algo que seja anticonstitucional parece demasiado fácil. O problema é que, aparentemente, é demasiado fácil para o Estado e para os seus representantes. Já para os cidadãos, não é bem assim. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário aqui na Curiacos TV, e o mês de julho é o mês de O Silêncio Fala. E tal como nós temos dito, fala de diferentes formas. Fala quando não dizemos nada, fala quando aceitamos tudo e mais alguma coisa, fala nas urnas com o número das abstenções, mas também fala quando vemos os nossos direitos constitucionais a serem mitigados, a serem retirados, a serem suspensos e ninguém diz nada. Aí sim, aí deveríamos todos falar, aí sim deveríamos unir-nos em uníssono e dizer: existe uma lei em Portugal que é a Constituição da República Portuguesa e que é a esta Constituição que todas as outras leis, todas as outras entidades, todos os outros cidadãos se devem submeter. Mas, aparentemente, e no momento em que vivemos, a Constituição está no limbo. Digo eu, que não percebo nada disto. E é nosso convidado no dia de hoje, e mais uma vez recordo que estamos em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida em 97.1. É nosso convidado, dizia eu, hoje, Artur Mesquita Guimarães, empresário, encarregado de educação, cidadão português e alguém que, pasme-se, acabou por se surpreender realmente quando viu alguns direitos constitucionais a serem colocados em causa, nomeadamente no exercício das suas responsabilidades parentais. Muito boa noite, Artur. Muito obrigado por estar aqui connosco nesta conversa. Antes de mais, devo dizer que este seu caso, que depois lhe pedirei que possa começar a descrever-nos, este seu caso vem à tona devido ao trabalho de um jovem jornalista, o António Abreu, que tem um jornal online que é o Notícias Viriato, que noticiou em primeira mão e em exclusivo o chumbo dos seus filhos, o Tiago e o Rafael, se não me engano, apesar de serem alunos de excelência. Boa noite, João Nuno Pinto. Muito obrigado por me terem convidado a estar aqui no vosso programa. É para mim um privilégio e penso que vamos tentar conseguir ter aqui uma conversa que possa
explicar exatamente o que se está a passar. De facto, como já é do conhecimento público, os nossos filhos tem havido a tentativa de reter os nossos filhos, já aconteceu no ano letivo passado, e este ano letivo, porque nós indicámos à escola previamente, assim que foi tornada curricular uma disciplina nova no ano letivo 2018-2019, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, e nós a essa época, prontamente, logo no início do ano, fizemos saber à escola que os nossos filhos não iriam participar nessa disciplina, na qualidade de pais, e justificando as razões que nos levavam a tomar essa atitude. E daí para cá, de facto, tem-se vindo a desencadear um processo que resultou na tentativa de retenção, e o ano passado não só retenção, mas também eles teriam que retroceder para o ano que frequentarem em 2018, 2019, e este ano volta-se a repetir o episódio, com algumas diferenças. O ano passado a decisão foi em função de um despacho emitido pelo Sr. Secretário de Estado, o Dr. João Costa, e depois concretizado pela escola. E este ano tivemos a notícia, não obstante estar a correr um processo em tribunal que acionamos contra o Ministério da Educação e contra a escola dos nossos filhos, no sentido de reclamação de direitos, não obstante esse processo que está a decorrer, diríamos qual está a direito, não é? Quer dizer, os nossos filhos agora no fim do ano voltaram-nos a indicar que estavam retidos. Artur, vamos aqui por partes. Muito bem, eu também gostava que a minha mãe, se tivesse chegado ao pé de mim e me tivesse dito: João, a partir de agora não frequentas mais as aulas de matemática. Eu tinha ficado muito contente. Artur, o que é que o levou a tomar esta decisão relativamente a esta disciplina e aos seus filhos? Olha, como sabe, esta disciplina foi tornada curricular e de uma forma equivocada, não é? Portanto, a Lei de Bases do Sistema Educativo é clara nesta matéria, diz que tudo que seja disciplinas de caráter de religião ou de cidadania têm que ser dadas em consciência. Portanto, desde logo a questão de fundo é esta. Mas no caso nós até nem nos colamos contra a disciplina em concreto, quer dizer, entendemos que há aqui um lapso e a Constituição é-nos favorável, portanto a Constituição é clara em que a educação dos filhos é da principal responsabilidade dos pais, e por razões de ordem até antropológica, de direito nacional e internacional, isso penso que é claro no pensamento de toda a gente, mas de facto o que está em causa aqui é que esta disciplina expropria-nos as nossas competências enquanto pais, e por uma razão muito simples, porque versa, digamos, formar a consciência. Ok, matérias. Eu sei. Então, o Artur utilizou, creio eu, também uma ferramenta constitucional devidamente identificada, que é a objeção de consciência, verdade? É verdade, é verdade. Quer dizer, nós numa fase inicial fizemos chegar uma cartinha à escola a dar conhecimento disso, e depois faço alguma digamos, resposta por parte da escola, enfim, acionámos o processo de objeção de consciência. E isto significa, obviamente, que, para ver se eu entendo, o Artur, na realidade, vocês não estão contra tudo aquilo que a disciplina em si ensina, mas existem ali módulos dentro dessa disciplina que vocês entendem como pais que vão para além daquilo que é o ensino que é a responsabilidade da escola. Sim, repare, o que é que acontece? A forma como a disciplina está organizada, efetivamente, expropria nitidamente as competências dos pais. Repare, os meus filhos não precisaram de ir para a escola para perceberem que o sítio adequado para atravessar a estrada, a rua, é passadeira. Não precisam de ir para a escola para saberem que o respeito pelos outros, independentemente das suas convicções, raça, ideologia, ou seja o que for, é para levar a sério. Portanto, o facto da disciplina no seu todo está minada de formatação ideológica, qual religião de Estado, diríamos assim. Pronto. O que acontece é que víamos com muitos bons olhos que poderia haver uma disciplina de cidadania e desenvolvimento, que eu teria muito gosto em que os meus filhos participassem, em que de facto eles dessem conta do que é um Estado de Direito, o que é
os princípios, liberdades e garantias, a Constituição, como é que se organiza um Estado, por que razão é que votamos. Agora, e ainda assim, quer dizer, nunca seria a partir da pré-primário, não é? Portanto, isto é uma disciplina que tem incidência a partir da pré-escolar, digamos assim. Enfim, a partir da idade em que os miúdos passam a ter uma capacidade de avaliar essas realidades, enfim, 14, 15, 16 anos, né? Até para se prepararem para serem bons cidadãos e perceberem como é que se organizamos administrativamente enquanto conjunto social, né? Então, dá-se esta primeira situação, e esta primeira situação que aconteceu em 2019 despolutou, depois de noticiado também pelo Notícias Viriato mais uma vez, despolutou da parte de outros órgãos de comunicação social aquilo que se chama agora os fact-checkings e verificar se é verdade ou não, nomeadamente quanto ao facto de ter sido ou não o secretário de Estado, João Costa, a emitir aquilo que foi o chumbo dos seus filhos. Como é que entendeu toda esta fase de quase sacudir a água do capote das diferentes tutelas? Eu acho que a expressão que usou é perfeita, sacudir a água do capote. Não há dúvida nenhuma que o processo foi consumado. Portanto, o Sr. Secretário de Estado emite um despacho que há de ter ocorrido ali por fevereiro de 2020, né? E que só se traduziu no fim do ano, quando recebemos 2 outros despachos emitidos pela escola que consumavam aquilo que tinha sido referido no despacho de Estado, no despacho emitido pelo Sr. Secretário de Estado. Portanto, ele de facto diz sacudir a água do capote. Verdadeiramente quem disparou o gatilho foi o diretor da escola, mas quem emanou a ordem foi o seu secretário de Estado, enfim, quer queira, quer não queira. Pronto, os documentos isto é factual, há documentos, portanto o problema é fácil de esclarecer. Mas até pior do que isso, porque o seu secretário de Estado, a partir de certa altura, até porque estava condicionado por uma previdência cautelar que foi acionada no âmbito do nosso processo que movemos contra o Ministério da Educação e o... Exatamente, portanto, eles foram obrigados a transitar e o seu secretário de Estado, após a eficácia da previdência cautelar no âmbito do processo nos ter sido completamente favorável, o seu secretário de Estado, que andou a dizer que nunca quis chumbar ninguém, a verdade é que o Ministério da Educação recorreu dessa previdência cautelar. O que é que isto significa? Significa que o recurso sobre essa previdência cautelar, a única eficácia que poderá ter é fazer com que os meus filhos não fiquem retidos e, no caso, até neste caso já recuavam 3 anos de escolaridade. Não é? Claro que isto é um processo que ainda não vai ser fácil. Mas deixe-me só enquadrar para outros pais e para outros cidadãos, telespectadores e ouvintes que estejam a acompanhar a avaliação, creio que é feita a um dos seus filhos, nomeadamente ao Tiago. O Tiago é muito responsável, autónomo, organizado, interessado e empenhado, tem uma excelente postura na sala de aula. À semelhança do período anterior, o Tiago manteve o seu aproveitamento e responsabilidade excelentes. Mas, ouçam, isto é a avaliação dos professores de um dos alunos que corre o risco de ser chumbado e de retroceder de ano, que diz assim: o Tiago exerce o cargo de subdelegado de turma com muita sabedoria e é muito solidário. Depois, o Tiago é um aluno empenhado, tem desenvolvido com excelência as aprendizagens essenciais a todas as disciplinas e depois diz, exceto a cidadania e desenvolvimento por falta de assiduidade. Dão os parabéns ao Tiago e depois aqui em cima não transita. Chumbam o Tiago. Quando existem atualmente alunos com 4 e 5 negativas a transitar, quando o Ministério da Educação está a fazer tudo para que os alunos passem de ano, mesmo não aprendendo aquilo que é suposto aprender. Como é que faz esta leitura quase paradoxal daquilo que é o Ministério para os seus filhos e para, inclusive, outros jovens que não aprendem nem se comportam tão bem como eles? Pois, olha, quer dizer, faço a descrição que fez, que é real, é uma descrição factual, provavelmente está munido do registro de avaliação e da apreciação global, sim. Da apreciação global.
se tivesse medido o registro de avaliação, também teria essa informação quase na íntegra, e para além das notas, o Tiago particularmente teve tudo 5, simplesmente tudo 5. O Rafael não teve tudo 5, ali no meio há 2 4, portanto, no fundo, a média é de 5. Quer dizer, acho ridículo, quer dizer, fico sem palavras para perceber essa circunstância, mas aqui o que está em causa nem é tanto, enfim, em relação aos meus filhos, em relação aos outros. O que está em causa é, de facto, os meus filhos. Né? Particularmente porque estão a ser reféns do Ministério da Educação e da escola, quando decorre um processo de reclamação de direitos, né? Quer dizer, nem há razão para este ano haver esta retenção, e, portanto, isto só tem uma explicação, uma perseguição pura de quem quer fazer valer os seus direitos. Não posso, nem é tanto pela comparação com os outros que têm menos resultados ou até resultados negativos e transitam, não é? Até porque, como sabe, hoje isto tudo foi sendo preparado ao longo dos anos. De facto, hoje para passar, não consideram tanto as notas, não é? Quer dizer, enfim, pronto. Pode ser assim, fica definido numa reunião de conselho de turma, pronto. Portanto, a coisa de facto é assim estranha, mas é o que temos que corrigir, não é? Claro. Entretanto, o Artur de facto toma esta decisão, no fundo, de lutar pelos seus direitos e por aquilo que considera ser uma injustiça, mas tal como eu disse há pouco, numa primeira fase, inclusive surpreendeu alguma comunicação social alinhar-se com facilidade àquilo que era a narrativa não só do Ministério da Educação, mas também do próprio Secretário de Estado. Sim, com certeza, até porque dá-se conta logo à partida que nem fizeram um trabalho jornalístico de qualidade, por uma razão muito simples, não conhecem os factos. Sou acusado muitas vezes de ser irredutível na posição que tomei, não é? Como se tivesse a infringir qualquer tipo de lei. Portanto, eu se tivesse a infringir qualquer tipo de lei, não arriscava, por exemplo, um processo de reclamação de direitos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga. Por outro lado, dizem que somos irredutíveis na posição que temos, quando não é verdade. No âmbito do processo de reclamação de direitos ao nível do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, nós fomos chamados a uma tentativa de conciliação, não é? E essa tentativa de conciliação simplesmente não foi para a frente por quebra dos compromissos que assistiam ao Ministério da Educação e à escola em particular. Portanto, definidas as regras para o acordo, não é? Nós, no fundo, aceitávamos, portanto, acabar com as providências cautelares e, por outro lado, era extinto o processo que está contra nós, movido pela Comissão de Proteção de Menores no Ministério Público. Pois, porque também tem os contornos ridículos, mas assim vamos a isso, se quiser. Exato. Então, quer dizer, o que ficou definido, sem prejuízo de nós continuarmos com a reclamação de direitos, e com vista a salvaguardar uma progressão sem conflitos para o bem-estar dos rapazes, né? Nós aceitamos fazer todo o plano de recuperação das aulas que estavam perdidas desde 2019 a 2018, com trabalho a fazer em casa e a entregar na escola, e daqui para a frente, a partir do momento da data da assinatura do acordo para a frente, a escola ficaria obrigada a apresentar-nos todo um programa de cidadania e desenvolvimento em cada ano, pelo qual durasse este processo de reclamação de direitos, que pode durar muitos anos, e nós, sobre esse programa, assistimos a nós pais, sobre esse programa, incidir, dizer, olha, escolher matérias em que os nossos filhos ficariam obrigados a participar em sala de aula. E todas as restantes matérias fariam um trabalho em casa a apresentar na escola. Isto para salvaguardar aquilo que há um bocado referia, matérias que nós poderíamos aceitar, que até, pronto, sejam mais normais e não sei o quê. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que, efetivamente, nós fizemos a escolha sobre matérias dos programas que nos foram entregues e a partir dali era suposto que o acordo fosse assinado imediatamente. Mas não, o Ministério da Educação e a escola entenderam que, particularmente para o Tiago, as matérias que nós escolhemos não eram suficientes e tinham que escolher mais qualquer... Quer dizer, quando a escolha dependia de nós, digamos assim. Não sei se me fiz entender, porque sim.
Sim, sim, entendi perfeitamente. E aqui surpreende-me, e desculpe fazer-lhe esta pergunta, não é? Mas, de facto, o Arthur é quem está a viver isto e quem conhece o processo. Surpreende-me um pouco a postura do agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco. Porque, aparentemente, eles, numa fase inicial, os seus filhos iam passar. Aliás, eles deram os seus filhos como aprovados. Mas depois houve aqui uma revienga, desculpe a expressão mais corriqueira, que transformou então este processo nesta verdadeira batalha que o Arthur e a sua família está a ter. Exatamente. O que é que acontece? Não há dúvida nenhuma. No ano letivo 2018-2019, os meus filhos passaram por decisão de conselho de turma. E isto também se apresenta aqui um facto de importância e, enfim, para a avaliação do processo. No ano a seguir, portanto, quando o seu secretário de Estado emite o despacho a dizer que os nossos filhos ficavam sujos, ou das duas uma, ou cumpriam planos de recuperação, ou então ficariam retidos e retrocediam 2 anos para trás, né? E nessa altura, o que faziam era, de facto, passar por cima daquilo que tinha sido a decisão do Conselho de Turma. Isto é gravíssimo, quer dizer, o Conselho de Turma é que é a entidade que pode avaliar se os meus filhos têm capacidade ou não para passar, e à luz da lei vigente também é mesmo esse Conselho de Turma que quando o aluno tem tudo negativo, mas também transita para o ano acima por decisão do Conselho de Turma. Portanto, é válido para uma circunstância e não é válido para outra. Portanto, é a decisão de um grupo, uma decisão colegial, que foi digamos, portanto, anulada pelo despacho do seu secretário de Estado, não é? Portanto, daí, por essa razão, nós movemos o processo, não só por ter sido anulada essa decisão do Conselho de Turma, como por terem ficado retidos no ano letivo passado. Muito bem. Aquilo que vemos atualmente e que, uma vez que mencionou a CPCJ, é que, aparentemente, neste momento, os problemas, ou quem lhe levanta problemas, vai muito além da CPCJ, ou seja, tem a CPCJ, creio que tem o Ministério da Educação, tem através do Ministério Público, a CPCJ chegou até si, ou seja, é aqui uma batalha, costa arriba. É verdade, não há dúvida nenhuma que é assim. Agora, o que é curioso no processo é que, de facto, no princípio do ano letivo, em janeiro de 2020, nós fomos abordados pela CPCJ depois de um contacto prévio pelas técnicas de primeira linha que, digamos, que são residentes do agrupamento de escolas, não é? Portanto, face aos nossos filhos não estarem a participar nas aulas de cidadania e desenvolvimento, porque os nossos filhos não faltam às aulas, não é? E nós, em janeiro de 2020, de facto, fomos abordados pela CPCJ. E como será de conhecimento público, aquilo que a CPCJ faz é pedir autorização para atuar sobre o processo. Claro que nós perguntamos, sim senhora, mas qual é, vocês querem atuar sobre o processo para nos defenderem numa agressão que estamos a ter, não estamos a ser respeitados nos nossos direitos? E a CPCJ disse, não, essa circunstância não se traduz, quer dizer, nós aí por aí não podemos responder. E, de facto, até ao fim do ano letivo, nós não mais fomos abordados pela CPCJ, ok? Chegados a junho, mercê das circunstâncias, movemos o processo contra o Ministério, né? E só no início do ano letivo 2020, portanto 2021? 2020, não, 2019-2021, Uhum. né? É que aparece o Ministério Público por uma queixa, por uma ação movida pela CPCJ, né? Agora é curioso porque, efetivamente, os meus filhos não faltam às aulas, os meus filhos não há nenhuma falta justificada, nem num nem no outro. Até poderia haver, por uma razão de saúde, por outro motivo qualquer, mas não há. Portanto, os meus filhos não faltaram nunca às aulas. Todos os dias tiveram na escola, ok? Portanto, eles não foram às aulas, porque nós, oportuno e atempadamente, fizemos saber à escola que eles não iam participar dessa disciplina.
E não só a escola. Quando em 2019, no início do ano letivo 2019-2020, nos foi comunicado que havia essa nova disciplina, com caráter curricular indevidamente, né? Esqueceram-se que há ali uma lei de bases que não permitia que assim É a fosse. lei de bases da educação, sim. Exatamente. A lei de bases. Exatamente. Portanto, nessa circunstância, nós não só participámos às aulas, como participámos ao Sr. Ministro da Educação, como participámos ao Sr. Primeiro-Ministro, como participámos ao Sr. Presidente da República. Nós a escola, digamos, não andou atrás de nós, porque os nossos filhos deixaram de ir às aulas, de cidadania em particular, e de repente começaram a dizer, os vossos filhos não vêm porque não. O processo começou ao contrário. Logo que tivemos conhecimento no primeiro dia de aulas que havia uma disciplina nova com estas características, imediatamente fizemos saber à escola que os nossos filhos não iam participar. Aliás, esta atitude que tivemos para com esta disciplina, já havíamos tido com aquilo que era, desde 2019, com aquilo que era a disciplina de educação sexual. Os nossos filhos, porque nunca participaram das aulas de educação sexual, pela mesma ordem de razões, portanto, não temos nada contra a biologia, contra o aparelho reprodutor, reprodutivo, seja o que for, nada disso está em causa. Está em causa é aquilo que são vivências de sexualidade, que se chama matéria de consciência, que não é da competência do Estado, naturalmente, não é? Embora haja quem queira dizer que sim, mas não é, efetivamente. Portanto, só para dizer que isto não foi nada à revelia, foi transparente, foi limpinho, foi... E a intervenção da CPCJ realmente, sabendo e olhando para a avaliação dos jovens alunos, não deviam pensar que eles estavam a ser radicalizados em sua casa. Nós vamos aproveitar agora mesmo para ir até aos nossos direitos e deveres e depois seguimos a nossa conversa. Até já. Sabe que consequências existem para uma empresa que declarou insolvência? A declaração de insolvência é um estado em que a empresa devedora tem prestações a cumprir superiores aos rendimentos que recebe. Ou seja, declara que não consegue cumprir as suas obrigações. Assim, a empresa insolvente deixa de poder administrar e dispor do seu património, quer do património existente à data da declaração de insolvência, quer do património que venha a adquirir posteriormente. Apesar disto, os órgãos da empresa mantêm-se em funcionamento, mas os seus titulares não são remunerados. A empresa insolvente fica obrigada a fornecer todas as informações relevantes para o processo, bem como prestar a colaboração que lhe seja requerida pelo administrador da insolvência. Todas as dívidas que a empresa tenha consideram-se imediatamente devidas, fazendo parte do conjunto de dívidas a ser pagas no âmbito do processo de insolvência. Agora já sabe, quando uma empresa declara insolvência, tem que cumprir as regras e os deveres. Estamos de volta, estamos a conversar com Artur Mesquita Guimarães, o pai do Tiago e do Rafael, que são alunos de quadro de honra, que tal como já dissemos numa fase inicial, têm sido chumbados pelo Ministério da Educação, apesar dos pais terem utilizado a objeção de consciência para eles não participarem nas aulas de cidadania. E Artur, uma das coisas que eu tenho que mencionar é que, de facto, ao longo do meu período escolar, eu não me portava muito bem. Eu era mal comportado, eu tinha boas notas, mas era um bocado irreverente. E recordo-me de N professores meus chateados comigo dizerem: menino João Nuno, educação é os seus pais que têm que dar em casa. Isto ad nauseam, era quase todos os dias eu ouvi isto. Olha, eu era tão bom comportado que, enquanto representante do 8º ano no Conselho Pedagógico da Escola da Amadora, tive 2 dias de suspensão porque me portei mal numas aulas de educação visual. Olha lá como é que se chamava aquilo. Aqui parece que os professores, de repente, não se importam de ir para além daquilo que são as suas responsabilidades. E eu quero lhe perguntar isto por um motivo. Já alguém dos sindicatos dos professores ou algum representante dos professores claramente e abertamente mostrou solidariedade para consigo e com os seus filhos? Olha, não, mas eu já agora também aproveito para dizer que no meu tempo de estudante,
aproximava-me muitas vezes do seu comportamento. E algumas vezes também terei ouvido dizer o mesmo. Algumas vezes terei ouvido dizer o mesmo. Agora, não, de maneira nenhuma, até assim, alguns dos apontamentos são mais de querer validar esta intenção do Estado de impor esta disciplina como obrigatória. Mas, mais uma vez, repito, nós não nos pomos contra a disciplina obrigatória e até, em boa verdade, nem discutimos a bondade que a disciplina possa vir a ter. O que está em causa é que nos expropria as nossas competências e colide com questões de consciência que, enfim, pronto, que são nossas e que estão protegidas por lei, não é? Pela Constituição, não é? E não é um estatuto do aluno, que no fundo é o que faz com que isto aconteça, que deveria ser o ponto de encontro entre a escola, o comportamento dos alunos na escola, os direitos dos pais e as obrigações da escola, e efetivamente este estatuto do aluno o que faz é excluir os pais de todo este processo. Só considera os pais enquanto monstros e não reconhece os direitos que são consignados pela Constituição da República aos pais, e, portanto, é o que tem que ser corrigido. Mas, Arthur, diga-me uma coisa, você e a sua esposa, em sua casa, está a ensinar aos seus filhos, porque não creio que tenha só estes dois, pelo menos pelas fotos que eu vi, eu não me fui informar, mas pareceu realmente uma vastíssima família, não é? Quase uma equipa de futebol. Mas a pergunta que eu lhe vou fazer, e permita-me, digamos, a ousadia, você anda a radicalizar os seus filhos em casa? Anda a dizer aos seus filhos para tratar mal pessoas que sejam diferentes, pessoas que se comportem diferente, pessoas que pensem diferente deles? Não, olha, eu penso que o que se aqui afigura é que o incómodo que os meus filhos podem causar à escola é por serem, de facto, rapazes alegres e bem dispostos, é porque têm vontade em aprender sem necessidade de imposição de quem quer que seja, de serem alunos empenhados e interessados. Deve ser isso que embaraça quem está-nos nesta a perseguir, porque são capazes de fazer os trabalhos em casa sem boletas. Os meus filhos chegam a casa e fazem os trabalhos sem haver uma necessidade objetiva de estarmos em cima deles para o fazerem. Por serem desenrascados, por gostarem de música e saberem de música. Todos os meus filhos tocam, eles andam no ensino articulado, cada um toca um instrumento. Por serem estimados pelos professores e pelos colegas. Quer dizer, estou a elencar factos pelos quais nos podem acusar. Por gostarem de conviver e passar bons momentos com os amigos, por gostarem de viajar e conhecer o mundo, por gostarem nas noites de verão dormir ao relento para contemplar e saborear o céu e as estrelas e a frescura do ar, porque gostam de estar ao pé dos outros quando eles mais necessitam, porque igualmente gostam de receber a amizade dos amigos quando atravessam dificuldades, porque gostam de viver a vida. Quer dizer, é só esta, digamos, a acusa que nos podem fazer. E se assim for, eu fico muito satisfeito, porque sinto-me orgulhoso pela acusação que me possam fazer em função do que acabei de elencar. E depois posso lhe dizer que, em termos de interculturalidade e não sei o quê, a minha família, por acaso, até pode pedir meças como qualquer outra, porque, só para ter a noção, o meu pai é só 100 anos mais velho que o meu filho mais velho. Se eu tenho 6 filhos, de facto são alguns, o meu pai são alguns. Gerou 17. Uau. Isto para dizer que nós temos família espalhada pelo mundo, diversas raças e cores, e uma das alegrias que nós todos, enquanto família, temos, independentemente desta divergência até de aspectos políticos, em termos de irmãos, etc., é reunirmos em família sempre que podemos. Portanto, não há cá qualquer tipo de tabu de espécie alguma, racial, político, religioso. No âmbito dos meus 16 irmãos, temos diversas tendências políticas. Portanto, isso está completamente ao lado. Esse tipo de argumentos caem por terra, não tem para onde se lhe pegue, usando assim uma expressão mais prática. Muito bem. Entretanto, e voltando só aqui aos professores, porque me parece importante para, de alguma forma, contextualizar um pouco o clima de medo que se possa viver quando não se alinha por aquilo que é a versão oficial dos eventos ou da narrativa oficial. Porque eu sei que o António Abreu, na entrevista, tendo
tentou, de facto, contactar muitos dos professores dos seus filhos, mesmo em regime de anonimato, e ainda assim a esmagadora maioria deles não quis dizer nada. Isto deixa também os professores numa posição bastante fragilizada. Sim, mas repare, o que é que eu posso dizer sobre isso? Os professores dos meus filhos têm, de facto, a maior estima uns pelos outros. Quer dizer, quer os meus filhos pelas pessoas que têm, quer a estima que os professores nutrem pelos meus filhos. Os meus filhos em sala de aula nunca tiveram qualquer inquietação relacionada com o problema, mesmo com os colegas. E os professores em si respeitam-nos integralmente, no sentido em que depois estão na aula, normalmente quem dá as aulas de cidadania é a diretora de turma, não é? E se no âmbito da aula que está a dar, entretanto vai começar a iniciar as matérias relacionadas com cidadania, elas dizem, Rafael, olha, a seguir vamos tratar da matéria de cidadania. Tiago, a seguir vamos tratar da matéria de cidadania. E eles saem de sala de aula. Claro que, se não o disserem, os meus filhos também têm a vontade de dizer, olha, Sr. Professor, a partir de agora a conversa já não é comigo. E também saem da sala de aula. Portanto, não há dúvida nenhuma que se vive um clima de medo, não é? E já que falamos dos professores, podemos também falar nos pais. A gente percebe, até porque somos contactados por muitas pessoas, que não têm coragem para tomar a atitude que nós tomamos, mas estão tão inquietas quanto nós, em relação ao que se está a passar, de facto, ao nível desta disciplina. E quando nós analisamos, de facto, estas questões, eu veria aqui duas opções. Podia tentar o homeschool, ou seja, o filho aprende em casa. Olha, foi uma das opções que eu utilizei para a minha filha. Poderia dizer aos seus filhos para frequentar as aulas, mas depois fazer orelhas mocas àquilo que fosse dito lá. Porquê é que o Arthur e a sua esposa tomaram esta decisão de percorrer este caminho? E também uma segunda questão é se conversou com o Tiago e com o Rafael relativamente a esta decisão que estavam a tomar. Olha, em relação, vou responder às três questões que me coloca. Em relação à escola em casa, há de facto muitos pais que já vão por aí exatamente para fugir a este tipo de problemas, mas é uma solução temporária, porque eles também têm que começar nas matérias a dar a cidadania e desenvolvimento num alinhamento que está considerado nos formulários previstos. Da homeschool. Não é isso. Eles têm na mesma que começar, têm na mesma que fazer a cidadania e desenvolvimento, mas com base nas linhas orientadoras, é assim que se diz, da disciplina. Podem contornar mais ou menos e tal. No que dizer na escola, no que dizer, olha, não ouças, pronto, participas das aulas e não ouças. E eu aí estaria a ter uma atitude que contraria totalmente aquilo que seria, o que poderia ser a essência da disciplina. Teria a ser mau cidadão. E teria, digamos, a não exercer o meu direito de pai, e não é só isso, quer dizer, nós como pais, a responsabilidade maior que temos, de facto, há de ser a educação dos nossos filhos. Mal será se os meus filhos, quando forem homens, quando crescerem, homens e mulheres, quando crescerem, não haja neles, não saiam aos pais, quer dizer, não saiam à escola. O que é a escola? Quer dizer, tem que ser aos pais, naturalmente. Portanto, talvez era isso que o Estado me poderia estar a exigir. Era a responsabilidade pela educação dos meus filhos. Portanto, ao tomar essa atitude de deixar correr de qualquer das formas, olha, não ouças, teria a contrariar aquilo que é a essência do Estado de Direito, não é? Exato. E no fundo estaria a ensinar, digamos, de alguma forma, um mau princípio. Um mau princípio. Ok. Ao que parece contrariaria aquilo que podem querer fazer justificar a própria existência da disciplina, não é? E depois acho que me pôs outra questão, mas interessante pelo caminho que perdi. Era o homeschooling, era a escola em casa, portanto a escola em casa... se tinha conversado com eles. Pronto, exatamente. Repare, naturalmente que nós em nossa casa não há qualquer tipo de tabu e naturalmente com estas matérias falamos com eles, da atitude que vamos tomar, etc. Mas a decisão é nossa. Até porque eles não estão habilitados para tomarem decisões por conta deles, porque ainda são menores.
Portanto, quer dizer, naturalmente conta para nós a opinião deles, conta perceber qual é o estado em que eles se encontram, etc. Mas a decisão é dos pais, naturalmente. Muito bem. E quando se começaram a desenrolar, digamos, estes episódios que acabaram por transparecer para a comunicação social, mais uma vez, devido ao trabalho do António Abreu no Notícias Viriato, que deu a notícia em primeira mão, qual foi a reação deles? Teve o cuidado de conversar com eles para que entendesse qual era o ambiente também na escola? Olha, portanto, no fundo, a resposta que quero ter é se os meus filhos se sentem tranquilos com todo este processo. O espelho do resultado, o que eu lhe posso dizer é o resultado que eles tiveram este ano. Depois de um ano extremamente mediático, até porque nós, o ano passado, tivemos uma série de diligências, mesmo no decorrer do ano, com a emissão dos pais do Sr. Secretário de Estado, das CPCJ, não sei o quê, e depois todo o verão com notícias para cá, repórteres de televisão, eles chegaram a ter uma reportagem de um canal de televisão que fez uma reportagem com eles, uma entrevista aos miúdos, só aos miúdos. Nós corremos esse risco, mas corremos esse risco porque de facto diziam que não havia miúdos, que isto era tudo inventado e não sei o quê, e corremos esse risco. E depois termos falado com os miúdos, aí sim, aí contou a opinião deles verdadeiramente. Mas depois de todo este turbilhão, e depois de mais um ano de turbilhão com providências cautelares para cá, providências cautelares para lá, eles continuam com média de 5 e continuam com a descrição de comportamento que há um bocado referiu aí no início da peça. Portanto, eles estão muito acima do problema. E isso, de alguma forma, ainda o deixa mais descansado, porque, como pais que somos, este momento podia ser um momento de alguma incógnita. Como é que eles reagiriam? Sim, claro, com certeza. Repara, o ano passado, quando acionamos a ação de reclamação de direitos e as providências cautelares, já era incógnita, não é? Mas vamos crer que vivemos num Estado de Direito, um Estado democrático, e que, quer dizer, que não há volta a dar. O desfecho tem que ser quase que garantido. Eu admito que isto vai durar uns anos, porque é um processo que esbarra na Constituição, né, na lei geral. Portanto, provavelmente não se vai conseguir resolver ao nível de uma primeira instância, por rodeios, por contornos diversos, etc. Não é? Agora, portanto, não há dúvida nenhuma que eles têm noção que vivíamos numa situação de risco. Só para lhe dizer, nós o ano passado, por esta altura do ano, tivemos ameaças em redes sociais a dizerem, olha, eles moram ali, com a indicação do sítio da nossa casa, é preciso ir lá tirar os miúdos desta família. Isto é extremamente grave. Né? Isto digamos que é grave por si. Claro. É tentatório da difamação, e coloca em causa a integridade física sua e da sua família. E revela que, de facto, e por outro lado, revela que, de facto, as pessoas estão muito mal informadas sobre o que é um Estado de Direito. E o extraordinário é que quem se calhar fez isso ou tem os filhos, ou ele mesmo leciona, ou então foi alguém que acha a disciplina de cidadania uma boa ideia, já viu? Quase que é aqui um momento cómico, caricato, realmente. E agora, Artur, à medida, e porque é a primeira vez que estou a conversar consigo, para além do telefonema que lhe fiz e que em que gentilmente acedeu a vir conversar comigo, o Artur, apesar de me dizer que não ser uma pessoa eloquente como alguns dos convidados, parece-me de facto um homem bem preparado. E estou-lhe a dizer isto pelo seguinte: quando decidiu avançar com isto, o Artur sabia que no estado atual das coisas em Portugal que iria receber algum tipo de retaliação das entidades oficiais. Naturalmente que sim. Agora, sabe, eu talvez noutro tempo, mas os meus pais educaram-me para a liberdade e para a integridade. E é a educação que eu tenho, quer dizer, e contra aquilo que são as nossas convicções, quer dizer, temos que ser íntegros nos nossos propósitos e na nossa forma de ser e de estar na vida, não é? Portanto, eu não meço no sentido de ver quem está lá, do outro lado está o Ministério da Educação. Depois está o Ministério da Educação, quer dizer, é uma questão de princípio, é uma questão de Estado de Direito.
Portanto, não podia fugir a isto. Não é? E é uma questão, acima de tudo, das obrigações que eu tenho para com os meus filhos e que tenho para com a própria Constituição. Quer dizer, eu tenho que ser responsável pela guarda, pela educação dos meus filhos, etc. Portanto, se eu deixar cair isto, caio eu mesmo. Deixo de existir. Quer dizer, a minha dignidade esmorece, desaparece. Portanto, não tenho outra hipótese de lidar com o assunto, não é? Agora, naturalmente que isto traz prejuízo, porque, repare, cada vez que se mete uma previdência cautelar, tem que se pagar, não é? O outro lado não tem esse problema, porque o outro lado vive com o dinheiro dos impostos, no caso. Podia não ser, estamos a confrontar-nos com o Ministério da Educação. O outro lado tem garantido que, nessa perspectiva, quem paga continua a ser eu e os outros contribuintes. Portanto, não há dúvida nenhuma que isto traz embaraços, traz perda de tempo, que deveria ser dado. O Estado, neste momento, devia estar à espera era que eu tivesse a cuidar da minha empresa, que tivesse a andar para a frente, numa altura em que é preciso um esforço acrescido, e estamos num embaraço deste tipo, não é? Mas, de facto, a verdade é uma. Se eu não tomasse esta atitude da forma que estou a tomar, com base nas minhas convicções, com base naquilo que são os meus direitos, eu deixo de ser pessoa. Então metam-me no congelador, façam o que quiserem, quer dizer, não percam tempo, não vale a pena. Quer dizer, se as regras do jogo a partir de agora passam a ser estas, congelem-me. Não é? Pronto, acabou. Percebe? Não há mais. Eu entendo, até numa fase onde muitos dos nossos direitos constitucionais estão a ser pura e simplesmente esquecidos, não é? Parece que a sociedade, claro, de alguma forma vai aceitando isso. Nós, como vê, o tempo corre e estamos já a entrar nos últimos 3 minutos. Deixe-me só perguntar-lhe também um pouco como é que sentiu também esta posição da comunicação social. E vou-lhe dizer porquê. Porque depois do António, no Notícias Viriato, novamente, em primeira mão, trazer o caso a público, agora já há algumas semanas atrás, inclusive os órgãos de comunicação social mais robustos, nenhum deles mencionou que tinha sido o António e o Notícias Viriato a dar a notícia em primeira mão. Há aqui uma luta ideológica na comunicação social também? Olha, eu diria que sim, e eu vou dizer porquê. Porque eu mandei um comunicado, eu fiz uma denúncia e apresentei um protesto à comunicação social a partir do momento em que a semana passada tive conhecimento da retenção dos meus filhos, da nova retenção dos meus filhos, neste ano, né? E de facto fiz uma denúncia que entreguei na comunicação social. E na minha denúncia, digamos, a exposição que eu faço, ou por outra, a comunicação social pegou em assuntos, reportando a ter sido eu a transmiti-los, que não fui. Foi o trabalho de investigação feito pelas Notícias Viriato. Está a ver? Quer dizer, põem coisas naquilo que eu disse, que naquela exposição que fiz, naquela denúncia que fiz, não está lá. Está a ver? Quer dizer, eles foram buscar, de facto, a base à Notícias Viriato e não assumiram isso. É absolutamente ridículo. E depois, quando o JN noticiou, todos os outros órgãos de comunicação a seguir diziam de acordo com aquilo que o JN disse. É verdade. Mas há lá coisas que eles simplesmente não tiraram do manifesto que nós... Muito bem. Artur, nós estamos mesmo a terminar, deixo-lhe 30 segundos para que você deixe uma mensagem também para outros pais que eventualmente estejam a pensar como você. Pois não, o que eu teria a dizer aos outros pais é que devem ser coerentes com as suas convicções, não é? E a verdade é que se nós nos juntarmos será mais fácil. E eu estou tranquilo porque eu já estou no terreno, não tenho não preciso de outros pais para me ampararem. Mas a verdade é que a verdadeira responsabilidade que nós temos perante a sociedade e particularmente perante os nossos filhos, com vista ao seu bem, é de facto salvaguardar a sua integridade, a sua educação, que deve ser em função dos valores que nós partilhamos, não que o Estado quer impor. Até de acordo com o que está na Constituição. Artur Mesquita Guimarães, muito obrigado. Muito obrigado a si que nos acompanhou. Um excelente fim de semana e, quando consigo, na segunda-feira aqui no Isto é o Povo a Falar. Boa noite.